Olá, bem-vindos e bem-vindas à nossa série de vídeos Artistas e Espiritualidade. E hoje, para compor o quarto vídeo dessa série, eu estou trazendo uma artista extremamente especial e que eu quero convidar vocês a conhecer muito mais. Eu sou a Lúcia Troina, sou professora de arte, arte-terapeuta e utilizo a arte nos processos de desenvolvimento pessoal e despertar da consciência. E convido a todos vocês a se deliciar e assistir esse vídeo. E hoje, como uma figura bastante icônica, nós trazemos a artista Georgiana Hugueton. Ela vem trazendo uma das figuras mais fascinantes da arte abstrata. E ao contrário do que nós pensávamos que Kandinsky era o pai da arte abstrata, ela 50 anos antes já estava trazendo essa arte e esse formato para que a gente pudesse aproveitar. Georgiana também vai trazer a arte a partir dos seus processos mediúnicos e da sua espiritualidade. E dessa forma, ela já em 1860 já criava a arte abstrata. Ela é um retrato de uma mulher que é bem à frente do seu tempo e que transformou o luto e a busca espiritual em uma forma de expressão artística sem precedentes. Então, com vocês, Georgiana Hugueton. A Georgiana, ela nasceu em 1814 em La Palmas, nas Ilhas Canárias, mas a sua família era britânica e logo se mudou para Londres. Ela teve uma educação formal artística comum para as mulheres da classe dela e que pintava normalmente flores e paisagens. Ela viveu no auge da era vitoriana, que foi mais ou menos em 1837 a 1911, num período de reinado da Rainha Vitória que teve no seu Reino Unido, marcado por grande poderio britânico e expansão do Império. Também viveu na época no auge da Revolução Industrial e dos avanços tecnológicos e científicos. E ela tinha uma cultura rica, ela era de uma família abastada. A sua entrada no mundo espiritual foi motivada pela morte de sua irmã, Zila, em 1851. Ela ficou devastada e aí ela foi procurar o espiritismo. E aí quando ela começa a se envolver com o espiritismo, que estava nesse período em plena explosão, né, na Inglaterra, ela começou a entrar em contato com os espíritos e foi descobrindo o seu processo mediúnico. E aí, desde então, desse período, ela começou a participar, né, das sessões mediúnicas, e aí, quando ela tinha mais ou menos uns 45 anos, ela se percebeu médium e viu que tinha essa habilidade de conversar com o mundo espiritual, com o mundo astral. Ela se tornou uma das figuras centrais no movimento espiritualista em Londres. Então ela tinha essa busca não só artística, mas também de divulgação do espiritismo. E por ter essa mediunidade, Georgiana não se via, né, como criadora de suas obras. Ela também se via, como a gente viu em outras artistas, né, ela se via como aquele canal que passava através dela as imagens e mensagens. Ela era como um canal mediúnico desses artistas e espíritos também, né? E como era o cotidiano, como que vivia a Georgiana? Então ela tinha uma vida aparentemente tranquila, seu cotidiano era dedicado quase inteiramente ao contato com a lei. Então a vida dela foi dedicada aos processos espirituais e mediúnicos, né? E ela, em cada trabalho que ela fazia, ela colocava no verso dos trabalhos
anotações e informações referentes às imagens que ela estava construindo, né, que era feita, que ela estava canalizando. Então ela tinha esse registro, assim como a Hilma também tinha, né, esse registro dessas obras que ela fez. E esses trabalhos que ela canalizava, que eram diários, né, ela identificava os guias, né, que como eram 70 arcanjos, mas ela também alegava ser guiada por artistas falecidos, né, como o pintor renascentista Tiziano e o mestre barroco Caravaggio. Então, esses artistas, através do seu transe mediúnico, trazia as informações, né, e ia conduzindo ela nessa pintura. Sob a orientação de um espírito chamado Lene, ela produziu mais de 150 extraordinários desenhos espíritas em aquarela. Então, Georgiana tinha essa habilidade de trazer, né, esse registro, porque as obras dela não eram somente consideradas imagens ou representações do mundo astral, mas tinha também uma característica de linguagem, de comunicação, de recebimento de informação desse mundo astral. E por volta de 1861, ela começou a série de desenhos intitulados Desenhos de Flores Espirituais. Então, no início, eram formas de abstração pura, compostas por milhares de fios e redemoinhos de cores que ela dizia serem impossíveis de planejar conscientemente, porque eram imagens que tinham camadas e camadas de fios construindo a imagem como um todo, e de várias espessuras e cores, para que a gente pudesse depois ter uma ideia desse todo, tá? Ela reservava horas do dia para o que chamava de desenho automático. Então ela também tinha um processo do automatismo, tá? E fazia uma oração e esperava que o poder assumisse a sua mão. Então ela era um ritual. Georgiana trazia os seus desenhos de uma forma bastante ritualística, onde tinha oração, onde tinha entrega e a tomada de posse desses mentores, né, e que conduziam de forma automática a produção dessas imagens, desses desenhos. E depois ela trazia registros escritos e gráficos como uma forma de explicação. Suas obras são incrivelmente modernas para a época que se encontravam. Então, eu vou trazer aqui para vocês imagens da série Flores Espirituais, que aconteceu em torno de 1861 a 1865. E a primeira imagem que eu estou mostrando aqui para vocês é a flor de William Warman Butler, de 1861. Então essa imagem, a gente consegue observar e perceber que há, né, uma flor, que há nuances, que ela ainda não estava numa abstração total. A gente começa a perceber o início, né, do processo de abstração composto pela Georgiana, né? Então tem cores fortes e a composição com muitas linhas que representam essa camada de energia. Agora também estou mostrando para vocês a flor de Ellen Butler, de 1861, que é uma flor que a gente também consegue perceber, parece até um coração ali. E ela trazia o nome de cada imagem referente a pessoas. É como se ela conectasse com as pessoas e trouxesse uma mensagem, uma imagem referente ao tipo de vibração daquela pessoa. Então, que cores e que formas estariam representando o espírito, a flor espiritual
dessa pessoa. Então o nome de cada obra leva o nome da pessoa que deu origem à imagem, tá? E depois nós temos aí a Flor de Samuel Varrand, que é de 1862, que tem também, já traz ali uma percepção de uma mistura de linhas. A gente começa a perceber ainda mais o processo de abstração. Nós vemos muitos tons de rosa, muitos tons de vermelho, de amarelo, né? E as linhas em processo de construção e tomando quase toda a imagem, quase toda a folha. A série de desenhos chamados Flores Espirituais está dedicada, né, especificamente à energia do arcanjo Gabriel. Então era o arcanjo que ela, digamos que mais trabalhava e que inspirava ela nesses processos de canalização imagética, tá? A visualização, em vez de uma flor comum, é um emaranhado de linhas brancas prateadas sobre um fundo azul suave. Então, as linhas brancas eram muito associadas ao arcanjo Gabriel, tá? E o significado no verso, ela descreve que a flor representa a pureza da alma que Gabriel protege. Os fios brancos são as orações que o anjo leva ao plano superior. Então tem toda essa construção que para mim fica muito claro como um processo ritualístico mesmo de registro imagético da energia, né, daquela alma, daquela poesia, né, do espírito da pessoa. Depois ela entra numa outra fase da vida, né, e artística, onde ela vai trazer realmente os desenhos espirituais. E aí ela traz com esse nome mesmo, e ela solta da inspiração da flor e se deixa levar como um todo para a energia, tá? É a principal fase da georgiana. Então ela tem um estilo que traz mais o pensamento, a decodificação energética vibracional desses campos, né, das pessoas. Então essa série ela consiste em tramas densas, redemoinhos de cores e linhas finíssimas que se cruzam, criando uma profundidade quase tridimensional. Suas obras eram feitas com aquarela e guache. O nível de detalhe é tão alto que parece impossível ter sido feito sem um planejamento prévio, reforçando sua afirmação de que uma força externa controlava a sua mão. Então, eu tive a honra de ver, né? Não sei se muitas pessoas tiveram oportunidade de ver processos de canalização de pinturas mediúnicas, em que realmente há uma tomada, né? A pessoa fica em transe, há uma tomada desse espírito da consciência da pessoa e que ele reproduz e que produz essas imagens. Na época, já faz acho que mais de 15 anos isso, ou até mais, era pintura em tela, né? Então era pintura com aquarela ou tinta a óleo, na época não recordo qual foi. E que houve pinturas de artistas conhecidos, que também não vou lembrar mais, porque faz muito tempo, assim, né? Esse processo é um pouco diferente do meu processo de pintura do mentor, né? Não é um processo de canalização, não é um processo de transe. Na verdade eu estou atuando e participando, né, do tempo todo, né? Estou consciente e aprendo muito com os mentores que estão me guiando para as imagens. Há uma guiança, mas não há uma perda de consciência. E aqui a georgiana, ela se entrega nesse processo automático mesmo, tá? E que no verso da tela ela também escreve longas explicações sobre o qual o guia espiritual havia orientado e qual era o significado místico daquelas cores e formas. Então,
há um porquê de cada símbolo, de cada linha, de cada traço e cor, né, estar ali. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E as características da obra. Então, a transcrição de pensamento, né, que linhas registram a trajetória da vontade espiritual e não apenas formas, né? Então, há uma sobreposição de linhas que faz com que o nosso olhar perceba camadas dessas linhas, né? Então, são milhares de linhas de aquarela e guache sem misturar as cores, né? Como um efeito de tecelagem. E é interessante que Georgiana, ela trazia uma lupa, né, para poder observar o seu trabalho numa escala microscópica, porque ela chamava de fios espirituais ultrafinos. Então, as linhas eram tão finas, né, e as camadas que iam uma linha após a outra, que ela trazia a lupa para poder enxergar as linhas por debaixo das camadas mais superficiais, para ela poder entender, não só entender, mas observar, olhar, né? Porque ela não participava do processo. Então era legal que ela olhasse depois, ela tinha esse cuidado de olhar as camadas do que estava ali entre essas camadas. A ilusão da cor, né, que o que parece uma mancha sólida é, na verdade, a soma óptica de milhares de linhas coloridas entrelaçadas. Então, a percepção da imagem da Georgiana vista de fora é diferente, né, de distante, é diferente de um olhar quando se aproxima. São percepções diferentes dessa mesma obra, né? E que vai trazer para o espectador uma observação e um entendimento bem diferente, né? Do ponto de vista ao qual esse espectador se encontra. Então também tem a beleza do olhar, de onde eu estou para que eu possa visualizar, né, essas imagens. Esses trabalhos da Georgiana eram considerados por ela, né, como uma cartografia mental. Então são obras que desafiam, né, numa visão macroscópica e que exigem zoom para ser compreendida. Então é uma cartografia do espírito e da mente. Então, como são, né, como é registrado os processos mentais, como que se dá o mental e que formas ele reproduz, que formas ele compõe. Então, as frequências mentais irão aqui produzir determinados tipos de linhas e de formas em sua composição, né? Me lembra muito quando a gente faz aqueles exames, né, mentais e que vai registrando as linhas, né, do nosso coração, e tem as linhas da mente, de como as frequências vão construindo essas imagens, né? E aqui com Georgiana traz esse olhar, né, dessas linhas. E o significado espiritual das cores. Afinal, o que cada cor, né, gostaria de dizer para nós? Então, há um porquê. E se pararmos para observar, estou aqui antes de trazer as cores para a Georgiana, se observarmos que todo o artista que nessa série eu tenho apresentado, ele tem essa preocupação de significado espiritual da cor, né? Não é só a imagem que é passada, não é somente os símbolos que são mostrados, mas também as cores, como elas dialogam entre si e vão representar
a mensagem que o espiritual está querendo trazer, né? Então, a importância da cor dentro desses trabalhos artísticos representativos do mundo espiritual, né? Então, a cor, ela tem essa função importantíssima. Claro que já existem inúmeros estudos e comprovações dentro da cromoterapia, da psicologia das cores, né? Então temos a cor enquanto luz, enquanto tonalidade. Então a cor, ela realmente tem essa importância, né, para vários fatores, tanto no nosso emocional quanto no nosso processo de cura e também na contribuição espiritual. Aqui não estou dizendo num sentido de que a cor lilás vai inspirar a espiritualidade, né? Que cores frias tendem a acalmar muito mais, mas sim de um diálogo um pouco mais profundo, né? De trazer a cor enquanto uma conversa, enquanto códigos informacionais dentro daquela cor, e não somente num estudo até hoje em dia a gente vê muito isso, né, numa questão até de marketing, né, de semiótica voltado ao marketing, mas mais num sentido de conexão, de como eu me conecto, de como eu consigo conversar, dialogar com esse invisível e esse mundo espiritual através da cor. E as cores claras e brilhantes representavam a alta vibração, né? As altas vibrações espirituais e a presença de anjos. Então, quando tinha, né, muitas dessas cores claras e brilhantes, é porque foi conduzido o processo através desses anjos e arcanjos. As tramas para Georgiana, né, são como linhas que não eram apenas desenhos, mas a representação das energias e dos laços que unem o mundo físico ao espiritual. É como a trama, né, eu vejo muito como a trama dos nossos campos de força, né, como a construção, porque deixa eu trazer para vocês aqui um dos conceitos que a gente trabalha na arte, que a gente trabalha, são os conteúdos primários, né, que é a linha, o ponto, né, então tem o ponto, tem a linha, e aí a gente tem o plano e tal, e a linha é composta por vários pontos, né, então até na matemática a gente aprende isso, né, então uma linha é a união de vários pontos. Então vai botando tanto pontinho, que ela vai formando uma linha. Se nós cortássemos, olhássemos de muito perto, microscopicamente, essa linha, ela vai estar composta de vários e vários pontos, né? E esses pontos, se observarmos e se fizermos uma analogia à questão física, principalmente de uma física quântica, que aqui dentro, né, do assunto espiritual se comporta melhor a física quântica, a gente consegue ter mais respostas e explicações a partir dela, seriam os elétrons, né? Então são aquelas frequências dos átomos, né, como átomos vibrando, e aí esses átomos se compondo, se unindo, formam essa linha. E a união dessas linhas vão formando as nossas tramas e formam o nosso corpo, físico, material, nosso corpo astral, né, vários corpos que nós temos e a materialidade que se apresenta para a gente, né? Então, quando a gente olha a relação, né? Então, quando a gente olha um ponto numa imagem e que esse ponto vai se unindo e formando linhas, né? Então está representando o lugar desses átomos, né, em sua vibração, e às vezes
mais sutil, né? Às vezes mais fino, às vezes mais grosso, e trazendo esse retrato desse invisível que aos nossos olhos físicos não enxergamos, né? Nosso campo vibracional, ele é um campo em movimento composto por linhas. Nós temos as nossas grades energéticas, né? Que é essas linhas e esses pontos também de interconexão das linhas, né? Então são a construção de linhas e pontos, que a gente viu agora com Mondrian, né, trazendo a estrutura de linha vertical e linha horizontal. Nós temos essa construção dos pontos, né, das formas geométricas. Então, é a gente trazer essa associação, né, como representar esses estados de energia, né? Então, Georgiana, através de sua arte e da condução desses mentores e arcanjos, trazem para nós a representação, né? E que super conversa. Porque, na verdade, uma coisa que quando... Em seguida eu entrei na faculdade de artes há muitos anos atrás, né, algumas décadas atrás. Uma das coisas seguida que a gente conversava muito era a respeito da arte estar a serviço, né, da vida humana, do ser humano, né? Então a arte não pode existir sem que o humano esteja ali, porque ela vai servir, ela está a serviço de contar uma história, de expressar e de trazer a comunicação do meio com este humano, né? Então ela é um modo de comunicação entre o externo e o interno. Então, não que não possa haver, né, arte antes, né? Mas nós temos primeiros registros da arte de uma mão pintada, né, nas cavernas. Então é de uma mão humana, né? Então é a produção humana de diálogo entre o meu interno e esse externo. Então, e esse externo pode ser o material, o mundo material, ou o mundo imaterial, invisível, não palpável, né? Então, ela vem com essa função, ela tem essa função de interconexão entre estados, né? E aí, por isso que a gente consegue trazer muito fortemente, representar o mundo espiritual através da arte, porque ela está ali para isso, né? Voltando na Georgiana, cada arcanjo ou guia não era apenas um nome, mas uma frequência vibratória específica que se traduzia em cores e padrões de linhas. Quando ela invocava o arcanjo Gabriel, por exemplo, a estética da pintura mudava completamente. É como uma assinatura vibracional energética. Então, cada ser vai trazer de uma forma, cada ser vai trazer de uma maneira. Tanto é que no mundo das artes, nós bem sabemos, e a gente fala sobre a identidade do artista, porque ele tem aquele tipo de representação, é algo único dele, né? Que a gente consegue... só de olhar saber quem é. Aqui mais é uma curiosidade, mas na época da faculdade nós éramos 25, 30 alunos, e era interessante porque se a gente olhasse um desenho, sem que dissesse de quem era, eu pelo menos sabia, né, de qual dos meus colegas tinha feito aquela imagem, só pelo traço. A gente já acostumava o jeito de cada um se comunicar, né? Mesmo sendo um objeto igual para todos, a gente sabia como cada um ia traduzir aquilo ali. E com o passar do tempo a gente vai perdendo um pouco o olhar, porque também meus colegas trocaram a forma de expressão e tudo mais, né? Mas é possível a gente saber só de olhar, né?
E aí eu quero trazer agora para vocês como que eram as cores, né, e que cada uma representava e o que cada anjo ou o guia espiritual, né, que estava conduzindo. Vou tomar mais uma aguinha aqui. Então a cor amarela estava bastante relacionada à sabedoria e ao intelecto divino e vinha como uma representação do arcanjo Jofiel. O rosa e o vermelho como amor, afeto, paixão sagrada com o arcanjo Chamuel. O azul, que é a fé, verdade e a vontade de Deus com o arcanjo Miguel. O verde, cura, esperança e rejuvenescimento com o arcanjo Rafael. E o branco, na pureza absoluta e transparência com o arcanjo Gabriel. Então são as cores que ela trazia, né, através desses arcanjos e que trazia essa representação. Eu vou trazer aqui para vocês algumas imagens que eu percebo que tem muito mais a ver com o arcanjo Gabriel, tá? Eu tentei pegar de cada um deles, mas eu não consegui, não tem muitas imagens dela, porque a grande maioria foi, como ela não foi acreditada também, né, e acreditada, então muitas imagens se perderam dela, né, muitas imagens foi colocado fora, então a gente não tem as 155 imagens que poderíamos ter da Georgiana, tá? Mas eu estou mostrando aqui para vocês a imagem Glória a Deus de 1864. E é uma imagem que a gente vê uma trama bem profunda, né? Onde a gente percebe que há como se fosse uma teia mesmo, né? De aranha e que tem essas linhas brancas bem fininhas e que, claro, a gente está observando aqui, né, a sobreposição dessas linhas. Então, claro, às vezes fica um pouco mais grossa, mas na verdade elas são extremamente finas e que traz toda essa representação, né, uma espiral em movimentos sinuosos também. Então, por baixo tinha a guache, por cima ela vinha com essas linhas. Também estamos olhando o Olho do Senhor de 1870, que traz, embaixo parece um olho ali, se a gente observar, né, em uma camada, atrás das camadas de linhas brancas, então parece que tem um olho nos observando, então realmente pode ser, né, a ideia dessa obra de que estamos sendo vigiados por um algo maior, né? Por uma presença superior para além das nossas compreensões. E aqui traz essas camadas brancas por cima. Também estou mostrando para vocês a imagem que é de 1862, o retrato do Senhor Jesus Cristo. Então eu estou mostrando tanto a frente e a parte de trás, o verso do que foi escrito, né, das anotações que ela trouxe. E essa imagem, ela foi realizada dia 29 de junho do ano de 1864. Eram especificamente centradas no sofrimento de Cristo durante sua passagem pela Terra. Então, essa é uma das obras guiadas como eram conhecidas, né? Como foi o processo dela. Então, traz essas linhas que representam o sofrimento de Jesus Cristo quando passou aqui na Terra. E aí também tem um autorretrato ali, né? Eu não sei se foi Jesus Cristo que conduziu ela, isso eu não consegui essa informação, né? Eu acredito que tenha sido a presença de algum arcanjo que passou para ela,
mas que, né, então aí não é um autorretrato, mas que vai trazer essa imagem para ela, tá? Eu trouxe aqui para a gente poder observar e conseguir diferenciar o que cada um, então vou trazer aqui do Arcanjo Miguel e do Arcanjo Gabriel para a gente poder ver a diferença de um e de outro, tá? Do Arcanjo Gabriel, ele vai trazer a pureza e a revelação, então era um dos guias mais frequentes que aparecia para ela, tá? E que trazia, ele sempre representava essa clareza mental e espiritual. A cor era o predomínio do branco, brilhante e os tons pálidos. O padrão, as linhas eram geralmente descritas como fios de seda, extremamente finos, quase invisíveis, que criavam uma teia de luz sobre as outras cores, né? Então eu vou mostrar aqui de novo para vocês uma das imagens para vocês que eu acabei de mostrar, estou mostrando aqui novamente para vocês observarem, né, que tem muito a ver aqui com o Gabriel. E o significado dessas obras representavam um anúncio de novas verdades e a purificação da alma do observador. Já as imagens do Arcanjo Miguel representavam tanto a proteção e o conflito espiritual. Então a cor que trazia, que frequentemente trazia, né? Geralmente Miguel e Gabriel trabalhavam um pouco juntos. Então quem trazia muito mais as mensagens para ela era o Arcanjo Gabriel. Porém, fica aqui o reflexo no meu óculos, né? Porém, o Miguel ele trazia esses tons de azul mais profundo e um vermelho mais escarlate. A boca vai secando e aí eu vou gaguejando. Não flui com tanta facilidade. O padrão do Miguel é com linhas um pouco mais vigorosas e nervosas. Elas cruzavam a tela com força, como se estivessem cortando a obscuridade. E o significado das telas mais que Miguel, né, mais se pronunciava, representava o poder divino que vence o mal e a força necessária para a evolução espiritual. Então tinha essas diferenças, tá? E aí eu trago para vocês o espírito Tiziano, que é o mestre da cor, e Tiziano era um espírito que trazia e auxiliava ela principalmente na construção estética da obra, tá? Então ele é um espírito famoso renascentista italiano e que ajudava a equilibrar a estética da obra, né? Porque os arcanjos tinham o objetivo de trazer a frequência, porém não é porque a gente está trazendo uma frequência que não vai ter ali uma composição, que vai trazer ali uma harmonia para que a gente possa perceber, né, a imagem e ela ter o efeito esperado em nós. Então, a função do Tiziano não era só trazer a mensagem teológica. Isso era o papel dos arcanjos, mas para ele ajudava nas cores. Ele era o guia da harmonia, né? E Georgiana escrevia que sem a ajuda de artistas do passado, as cores espirituais seriam fortes demais para os olhos humanos suportarem. Então, eles faziam aquele meio de campo entre as cores do espiritual, que os arcanjos queriam trazer para nós, e o que nós conseguimos absorver, observar e assimilar dessas cores, tá? E aqui eu quero trazer para vocês um tema que é bastante interessante a respeito da construção da imagem da Georgiana, porque lá no passado, Georgiana, em torno, né, de 1861 até 1865, por aí, ela já trazia
trazia um prenúncio da arte psicodélica. Lúcia, o que é a arte psicodélica? Então, na verdade, a arte psicodélica, né, é uma arte que hoje, atualmente, está sendo bastante reproduzida, bastante confeccionada, né? Pretendo trazer aqui um artista que é especialista atualmente na arte psicodélica. Então, Georgiana, ela vai trazer essa arte psicodélica muito antes, né? 100 anos antes desse estilo artístico começar a vir aqui, né? A aparecer para nós. Atualmente a gente tem artistas que trabalham, né? Tem essa forma de representação, mas ela ficou muito popularizada principalmente nos anos 60, né? Nos anos 1960, em que trazia essa estética de linhas vibrantes e padrões que derretem, antecipando, né? Na verdade, que antecipados pelas aquarelas de 1860. Quer dizer que Georgiana trouxe 100 anos antes esse estilo artístico, tá? E a arte psicodélica, ela vai vir com a produção, né, de padrões fractais. O que são esses padrões fractais? É a repetição de formas geométricas onde o detalhe reflete o todo. Então, o fractal é uma parte do todo. Então, nas imagens, pego uma partezinha, um detalhe, e que vai sendo reproduzida e reproduzida e reproduzida. Como eu disse, eu vou trazer um artista aqui para que a gente possa olhar melhor. E atualmente está muito em voga esse estilo artístico, né? Principalmente com o uso, né, de substâncias, né, com a ayahuasca, com a consagração da Jurema e tal, com esses estilos de rituais e com a reprodução, né, de padrões. Quem já tomou ayahuasca sabe, né, que tem a famosa miração, né? Então, estou vendo a miração. Essa arte de psicodelia, ela vai ser inspirada nas mirações que se tem ao tomar ou a ayahuasca ou alguma outra substância que faz com que tenha essa alteração, né, da consciência, tá? E vai fazer com que acesse essas outras dimensões e que represente essas outras dimensões com uma densidade extrema de detalhes, tá? Então também era chamada a arte da Georgiana de arte brut, né, ou horror vacui, que é o preenchimento total do espaço, né, que é uma característica da arte psicodélica, né, e que tem horror ao vazio. O que isso quer dizer? É horror ao vazio. Então, todo quadro ele é preenchido. Então, é comum em artistas que operam em estados alterados de consciência ou de isolamento social fazer essa reprodução total. Não há espaços de respiro, né? Como a gente chama na arte terapia, né? Então, se a obra toda ela possui um preenchimento, né? Eu não quero esse vazio. Dentro da arte terapia a gente também tem um olhar, um estudo a respeito disso, né? Do porquê, né? O que o vazio me traz, o que o vazio evoca em mim, né? Que silêncio vem a partir desse vazio, né? E o que vem de som ou de mensagem a partir desse silêncio. Então, a psicodelia né, da Georgiana, ela vem como uma precursora. Não é a intenção dela, né, ela não tinha essa intenção, mas assim aconteceu, tá? Então, eu tenho aqui uma imagem, né, que é a ausência do espaço vazio, que são obras que vai trazer esse preenchimento, né, da imagem como um todo, e que o universo está vibrando o tempo todo, e os traços são tão finos
e circulares que criam uma ilusão de ótica. Então, nas artes psicodélicas, há também a tendência da ilusão de ótica, tá? Por volta de 1871, Georgiana investe todas as suas economias, todo o seu dinheiro em uma exposição, né, para alugar um lugar, uma galeria, tá, em que ela queria expor os seus quadros. Então a exposição teve as 155 obras abstratas apresentadas ao público vitoriano. Porém, a crítica foi severa e fez com que tivesse uma rejeição imensa, descrevendo seus trabalhos como trabalho de paciência desperdiçada. E aí, desde então, ela entendeu que as suas obras não eram, né, para aquele tempo, então o hiato entre a criação e reconhecimento. E aí ela foi guardada, as obras dela, por mais de 150 anos em arquivos espiritualistas na Escola de Estudos Psíquicos em Londres, tá? Então ficaram guardadas as obras dela lá e muitas se perderam, tá? Eu tenho das minhas pesquisas, eu não estou exatidão se é 43 ou 53 que foram as encontradas, tá? Mas Georgiana não para por aqui. Nós temos mais informações e ela foi um pouco além, porque a ideia dela não era produção artística. A ideia dela era trazer as informações do mundo espiritual, estudar essas informações e também provar a existência desse mundo espiritual. E foi então que em 1872, e aí ela já tinha feito a exposição dela, o público já tinha rejeitado, e a crítica, né, já tinha rejeitado, ela foi então por um lado de pesquisa onde ela encontra Frederick Hudson, que é pioneiro nas fotografias com os espíritos na Grã-Bretanha. E aí ela vai encontrá-lo e ela começa uma pesquisa, um estudo da sua prática mediúnica. Então, Frederick, ele vai fazer o registro em fotografia do processo mediúnico da Georgiana. E aí eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ler aqui primeiro, daqui a pouco eu vou trazer as imagens, senão eu vou me perder total aqui. Então, a conexão da Georgiana torna-se sua maior cliente defensora de Frederick. E a tese é: se os espíritos podem ser desenhados, ele pode ser fotografado. Então, foi a partir disso que ela pensou: opa, vamos fotografar isso tudo, vamos registrar, né, com uma prova física. E aí ela lança um livro, né, que é um livro de fotografias dos desenhos espirituais em 1882. E esse livro tem o propósito de catalogar as evidências e identificar arcanjos e guias nas imagens. O diferencial é que Georgiana buscava validação científica e não um lucro. Então, o que eu falei para vocês de que o interesse dela era no estudo, tá? E aí eu estou agora sim mostrando para vocês a capa do livro dela e também essa primeira página de registro, né? Para que vocês possam ver e olhar essa publicação dela de 1882, desculpa. E aqui também estou trazendo imagens que contém esse livro, né? Então é o catálogo das informações. Aqui estão um pouco pequenas, né? Então, porque são vários registros, então é ali outras pessoas.
E aqui tem a fotografia de Frederick Hudson, né, retratando, o fotógrafo retratando a senhora Tebby e a senhora Gipp e a senhorita Georgiana. Georgiana não casou, tá? Ela não casou e não teve filhos. Eu acho que eu não falei isso no início, falo agora. E tem a data desconhecida, é por volta de 1870. O que acontece? Hudson, ele estava fazendo uma fraude, então não eram verdadeiras. Ele fazia montagem com lençóis, né, e dupla exposição para que ficasse aquelas imagens. O que é dupla exposição na fotografia, tá? A fotografia tradicional, convencional, né, não as digitais, as antigas, a gente tem um papel filme, né? E esse papel filme, ele já é meio blindado com certos químicos, tá? Quando na fotografia, e tem um filme, né? Então o filme a gente coloca na máquina fotográfica e aí quando aperta ali, o obturador da câmera lá abre, entra a luz e dentro daquele filme vai registrar o que a lente está capturando. Então a lente é capturada a partir da luz e fica impregnado no filme. A gente retira o filme da máquina de fotografia e leva para a câmara escura, que é uma sala que é totalmente escura e só tem uma lâmpada vermelha, para que a gente possa ali olhar. E aí, esse filme ele é revelado, ele passa por processos químicos, até então ele pode vir à luz solar, tá? E aí, cada filmezinho, né, que vai ter um frame, que vai ter uma fotografia, é colocado numa outra maquininha, num outro aparelho fechado, e o papel fotográfico embaixo, tá? E aí a gente coloca ali um tempo e tal, né, de processo, então a gente retira essa parte que está trancando a luz e a luz passa pelo filme e bate direto no papel fílmico, tá? No papel filme. E aí essa luz vai fazer, eu tô falando de uma forma aqui muito simplista, tá? Essa luz vai fazer com que a imagem fixe no papel, que já tá ali preparado. Fechamos ali, que a gente faz testes antes, 5 segundos, 10 segundos, 3 segundos, né? Dessa luz que é a luz branca, tá? E fecha. Depois a gente pega os papéis fotográficos e vamos passar pelos banhos, que são 2 ou 3 banhos, agora eu não lembro mais, para revelar aquele papel. Então é todo um processo e que sim, pode dar muito errado no final, tá? Muito deu errado no meu processo de fotografia. E aí depois a gente tem a fotografia. Quando a gente fala a respeito de dupla exposição, o que é? Hudson poderia estar colocando o papel filme ali, abrindo uma primeira vez, fixando a imagem, ele fechava e sem trocar o papel, ele revelava naquele mesmo papel, né, ou no mesmo filme, 2 imagens sobrepostas. Que aí quando tu olha fica uma meio translúcida, meio transparente e que dá a ideia de que aquilo é um fantasma, porque ele não tem a mesma densidade, porque eu vou deixar de uma forma um pouco menor. A primeira eu deixo, sei lá, 7 segundos e a outra eu deixo 3 segundos para ficar só uma sombra de uma pessoa ali. Quando dava erro nas fotografias, né, às vezes acontecia isso, assim, é que quem nasceu depois que foi inventado a fotografia digital fica um pouco mais difícil de entender esse processo analógico da fotografia. Mas, e aí eles diziam que Hudson tinha tendência de usar dessa forma, tá? E que por isso ele estaria fraudando as fotografias que não eram registros fidedignos, tá? Mas, de qualquer forma, a intenção espiritual sobrepondo-se à técnica do material. E aí, na verdade, Georgiana super confiava nele. Ela não acreditava que aquilo fosse fraude, não.
Não se é comprovado, né? Alguns textos dizem sim que ele fraudou, outros dizem que não. Mas, de qualquer forma, há esses registros, né, de que aconteciam sim esses processos mediúnicos, tá? Georgiana morreu aos 70 anos, fiel às suas convicções até o fim, acreditando, né, no mundo espiritual e na existência de registros desse mundo espiritual. E ela traz que a arte e a foto como pontes para o incompreendido, como linguagens do céu. Então ela acredita nessa, né, no seu estudo. E por que ela foi esquecida? Por que Georgiana foi esquecida? Por ser mulher. Então a gente já falou bastante aqui sobre essa negação da arte, né, das mulheres, desse feminino, esse preconceito, né? E por afirmar que sua arte ela era mediúnica. O mundo da arte oficial a ignorou, rotulando sua obra como curiosidade esotérica e não como arte de vanguarda, né? Então, na verdade, nesse século é que a gente está aceitando esse espiritual um pouco mais. Ainda há muita resistência, mas já há essa abertura maior, né? E por que ela é importante atualmente? É porque ela provou que a abstração não surgiu de uma evolução estética intelectual, mas na tentativa humana de dar forma ao que não tem corpo. Ela foi uma das primeiras pessoas a tratar a imagem técnica, a fotografia, como um objeto de estudo teológico. E porque a união que ela faz entre a arte abstrata, a mediunidade e a fotografia faz dela uma das pensadoras mais complexas do século XIX. Ela foi para além do seu tempo, contrariando qualquer negatividade que vinha de seu meio, né? E isso ela fez bem antes desses outros artistas que a gente está olhando, né? Que foi mais por 1890. Ela já em 1860 ela já estava ali trazendo a arte abstrata, o estudo da forma, o registro do mundo espiritual e balançando, né? O mundo à época vitoriana. Então essa aqui é a artista georgiana que eu trago para vocês com muito carinho, com muita dedicação dessa série que a cada vídeo eu aprendo muito mais e espero que vocês também estejam gostando desses vídeos e desses conteúdos. Então se você gostou, curte, compartilha, comenta, envia para os amigos e até uma próxima.